Agora vai começar a guerra polaco-russa. Naquele outro vídeo eu falei que seria a guerra polono-russa, só que é polaco-russa, tá? Começa a ter muita indignação do grão-ducado da Polônia e do Império Russo por causa desse escravo aqui, que os poloneses falavam muito que era deles, só que a Rússia continua falando que é deles. Até que o Império Austro-Húngaro entra nessa guerra, ajudando o Grão-Ducado da Polônia. Tô brincando, não aconteceu uma guerra ainda não. Só tava fornecendo alimentos e coisas pra ela. Até que aconteceu um estopim. O Império Russo começou a espalhar várias fake news sobre o rei do Império Austro-Húngaro. Então o Império Austro-Húngaro entra na guerra junto com o Grão-Ducado da Polônia. A Polônia invade na guerra de Varsóvia, invadem os territórios que tinham de disputa deles e começam a marchar na Lituânia. Quer dizer, para os países bálticos, por causa que os poloneses, eles tinham um certo reconhecimento com o Báltico, por causa que eles queriam trazer a Confederação Polonesa-Lituana. Que essas guerras conseguem ser muito boas, porque eles começam a chegar muito perto de Berlim. Então o Império Russo começa a barrar o avanço e consegue os bálticos de volta. Quer dizer, nem sei se esse é o nome certo. Eles largam a ofensiva na região. O Império Austro-Húngaro começa a dominar aqui. Ele ocupa esse território da România e eles aceitam. Eles começam a marchar para Berlim, que agora eles perdem feio para a guerra de Stalingrado e também para a guerra de São Petersburgo. Perdem também para a guerra de São Petersburgo, que conseguem barrar os avanços, até que eles começam a chegar perto demais dos territórios. Até que eles dominam alguns dos territórios que antes eram romanos, quer dizer, romenos. Então a Romênia declara guerra contra eles para poder tentar invadir os territórios antigos dela. E começam a dominar, até que a Rússia faz eles mudarem de lado, porque que ele prometeu que essas regiões que eles cobiçavam muito do Império Austro-Húngaro seria deles. Até que eles mudam de lado e começam a declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. Então eles conseguem dominar os territórios, só que vem que não é muito útil continuar com a guerra, já que já conseguiram os territórios que eles queriam. E o Império Russo foi um inimigo histórico deles. Então eles decidiram trocar de lado de novo e começaram a dominar muito eles. Eles conseguem a guerra da Ucrânia, que dá a eles todos. Eles também conseguem os territórios do Grão-Ducado da Ucrânia. Na guerra da Ucrânia, eles começam a chegar muito perto de Berlim. Que o Império Russo ele consegue finalmente fazer alguma coisa pro Grão-Ducado da Polônia. Só que a França falou que se eles
Se eles chegassem... Não, espera. Se eles chegassem bem aqui, perto das disputas territoriais, e tentassem ajudar algum deles, quer dizer, tentassem ajudar o Império Austro-Húngaro, a França ia entrar junto com toda a sua marinha. E aí eles ficaram com medo, decidiram não avançar muito para a região europeia, mas para essa outra região europeia. E sempre os países bálticos começam a finalmente conseguir muitos dos territórios da Polônia. Eles conseguem barrar grande avanço da Romênia. Eles começam a fazer uma ofensiva relâmpago e dominam o território da Romênia continental. Eles começam a expulsar eles da região da Ucrânia, que eles param avanço por causa de fizeram cessar-fogo. E não acabou a guerra, só que o Império Austro-Húngaro, junto com a Romênia e Sérvia, ajudaram os poloneses para dominar a região de novo, por causa que eles não gostavam do avanço da Rússia nessas regiões, por causa que são inimigos. O Império Austro-Húngaro é inimigo da Rússia, a Sérvia também, e a Romênia, por causa que eles dominaram todos os territórios. E a Romênia entra de novo, assim quebrando o cessar-fogo. Então ele começa a marchar para os territórios deles. Eles conseguem sua capital de novo e transformam ela na capital dela de novo. Então assim, eles começam a expulsar os russos da região. E começam a ganhar da Rússia, com agora 3 frentes muito fortes. Ela começa a ser derrotada. Até que o Império Turco ele começa a ajudar a Rússia, que prometeu a eles que se eles dominassem, eles podiam pegar todas as suas colônias de volta. Então ele declara guerra contra a Bulgária. Ele ainda não está nos aliados da Rússia. Consegue tomar grande parte dela e chega na capital por conta da ajuda russa. Eles começam a marchar para a Grécia. Só que ela resiste bravamente. Ela consegue resistir bravamente. Consegue até barrar um pouco do avanço. Só que graças às tropas russas, eles conseguem barrar o avanço grego. E eles começam a chegar muito perto da capital. Até que eles fazem um acordo de paz que faria toda a Grécia virar a colônia, que era uma colônia. Só que eles vão dar a independência daqui 50 anos para eles. Então aí eles conquistam a Grécia e aí declaram guerra contra a Albânia e Sérvia, que assim faz a Itália declarar guerra contra eles, por causa que a Albânia é um protetorado da Itália. Eles começam a dominar alguns territórios aqui. Os avanços deles são acabados e eles decidem fazer um acordo de paz, já que os territórios deles não estão interligados por terra. Isso seria muito difícil, já que o exército turco já está muito modernizado. Ele começa a invadir a Macedônia, os territórios da Macedônia do Norte, da Sérvia, começa a chegar muito perto da capital. Teve alguns países que eu esqueci de fazer a capital. Aqui, a capital desse é aqui. Pronto. Aí eles chegam na capital da Albânia e a Albânia se rende.
virando uma colônia de novo. Aí eles começam a chegar muito perto da capital, até que eles tomam a capital. Aí eles derrubam as forças daqui. Começam e declaram guerra contra a Aliança Anti-Rússia. E começam a marchar para Romênia. Que capital é dominada de novo. Só que eles não se contentam com isso. Para Austro-Húngaro começa a fazer uma ofensiva relâmpago para dominar eles. Só que os gregos, eles amassam o Império Austro-Húngaro feito uma bolacha. Até que ele se rende. Ele ganha assim todos os territórios deles antigos. Eles têm que pagar uma indenização e sair da guerra. E não intervir mais em nenhum território deles. Mas começam a conseguir tomar os territórios da Romênia. Até que a Romênia consegue dominar grande parte do Império Russo. Eles tomam a capital da Rússia. E aí, agora eles finalmente tomam todos os territórios da Rússia. E aí, a Polônia, ela toma esse território aqui da Rússia. E aí a Rússia se rende da guerra. Não, mas o Império Turco ainda não se rendeu. Começa a fazer uma ofensiva relâmpago muito forte. Tem que dominar vários territórios russos da Romênia. Até que eles avançam contra a Polônia. Só que a Romênia consegue parar todos os avanços. E a Polônia começa a conseguir dominar os territórios. E aí eles fazem o armistício da paz. A Polônia fica com os territórios dela, só que ela ganha esses territórios aqui da Romênia Russa. E o Império Turco perderia alguns territórios daqui e aqui também. E assim acabou a guerra russo-polona. A próxima guerra, eu não vou falar o nome da guerra, mas ela vai situar bem aqui. Ela vai ser situada nessa região aqui. Por conta de colônias. Tá? Mas agora a guerra já acabou e o vídeo também. Bye, bye.